Senhoras e senhores, tudo bem? Só da todos com a paz de Cristo. Vamos falar da anistia. A gente não pode deixar esse assunto morrer, porque senão morre gente, né? Então a gente precisa sempre estar aqui lembrando, cobrando. Falar nisso, o patriota acabou de sair, né? Vou mostrar para você um patriota que teve aí a sua prisão domiciliar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, agora há pouco. E nós vamos falar da nova proposta também da anistia, que Bolsonaro, chegando de viagem, ele que está no Rio Grande do Norte, ele chegando de viagem, agora ele vai se reunir com Hugo Mota para poder tratar da nova proposta, a nova minuta da anistia. O que está escrito nessa nova proposta, hein? Vamos saber, vamos mostrar para você em instantes. Deixa eu mostrar aqui o patriota que foi solto, tá? Esse patriota aí, ó. Eu não conheço, mas nós estamos aí, ó, mostrando a vocês que ele é. O Supremo acolheu o pedido de prisão domiciliar ao senhor Robertson Luiz Rossi. Ele é conhecido como o senhor Beto Rossi. Ele foi preso em março de 24. Olha, estava mais de um ano preso, né? Mais de um ano. Em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Tá? Ele é auxiliar de taxista, Rossi é investigado e por aquele monte de crime que vocês sabem muito bem o que é. Então ele foi solto aí, né? Mais de um ano preso. Não é fácil não. Nós vamos falar então da nova proposta da anistia. Vamos ver o que está acontecendo? Vamos? Bora! O que? O que nós precisamos observar na nova proposta da anistia? Você quer saber? Vamos embora, vou mostrar para você aqui. Eu vou colocar na tela, para a gente poder ler junto, a nova proposta da anistia. Vamos lá. Está aí, então, a nova proposta da anistia, né? Mota envia, ó, a Bolsonaro a nova sugestão da anistia. Em mais uma tentativa de chegar a um acordo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos, enviou a Bolsonaro uma minuta de um novo projeto para anistia aos 8 de janeiro, né? Segundo aliados de Bolsonaro, o texto enviado por Mota seria uma nova versão mais light, né, da proposta e com mais chance de ser aprovado pelo Congresso, né, e não ser questionado judicialmente. Meu Deus do céu, eu quero falar sobre isso. Bolsonaro ficou de analisar o texto e dar uma resposta na próxima semana. De acordo com bolsonaristas, é possível que o ex-presidente e chefe da Câmara se reúne pessoalmente já na próxima semana para poder tratarem, né? Caso Bolsonaro concorde com o conteúdo, a nova versão do projeto poderia ser apresentada como um substitutivo ao texto atual, desatando o nó que travou boa parte da pauta da Câmara dos Deputados durante o primeiro semestre de 25. Mota chama a responsabilidade. Olha, Mota, segundo aliado, chamou para si a responsabilidade de tentar destravar o projeto de anistia, como noticiou a coluna do Metrópolis. Ele chegou a procurar o líder do PL da casa, Sóstenes, para discutir a solução. A ideia é que a Câmara dos Deputados assume o protagonismo das negociações em torno do texto, que até então estavam contendo, né, entre Bolsonaro e o Davi Alcolumbre. A versão do texto vinda do Senado, porém, foi rejeitada por bolsonarista. Segundo o cacique do PL,
A proposta compraria a versão do ministro Alexandre de Moraes. Olha aí, ó, Moraes aí, ó, contra os condenados do 8 de janeiro. Olha o Moraes se metendo. O que está escrito nessa nova versão, pessoal, né? Isso é um segredo a sete chaves, mas a gente já tem algumas posições, tá? A proposta que o Davi Alcolumbre queria, que foi rejeitada, era o seguinte: de aumentar a pena para os intelectuais, quem organizou, né? Quem organizou e que nem estava lá. Como? A gente está querendo reduzir, vai querer aumentar a pena? Não, nenhum desses, pessoal, nenhum desses que estiveram dentro do prédio ou nas redondezas, o crime passa de 1 ano e 6 meses. Então ninguém deveria ter sido preso. Ninguém, nenhum. A não ser aqueles doidos que queriam explodir o aeroporto, né? Aí é diferente. Aí é diferente. Agora, lá eles deveriam responder por uma tentativa de homicídio, né? Tentativa de homicídio. Agora, o pessoal do 8 de janeiro, não. Esses não. Então, essa nova proposta, Bolsonaro vai sentar com o Mota agora na próxima semana, e se o Bolsonaro der o aval, ela sim será aprovada. Então, nós estamos diante de uma aprovação da anistia. Só que Bolsonaro já rejeitou duas, né? Duas. Por quê? Porque o Moraes está envolvido. O Moraes não tem que se envolver nisso. Não cabe a você, Moraes. Você é do Judiciário, Moraes. A anistia é exclusivo do Congresso. Não tem que se meter, tudo pedir, tudo perguntar, Moraes. Não, ele não é dono do mundo. Tá? Então, a anistia tem que ser trabalhada no Congresso Nacional, com Bolsonaro, tá? Aí sim. Mas por que procurar o Bolsonaro? É óbvio, porque interessa a direita anistia e não a esquerda. Certo. O Moraes é que está de cupido nessa história toda. O Bolsonaro, não. Não, ele é o líder da direita, tem que discutir com ele mesmo. Isso vai ser discutido na próxima semana. Aí sim, se o Bolsonaro aceitar, pessoal, rápido, a anistia é aprovada. Passa 2 vezes na Câmara, 2 votações rápido, pode ser no mesmo dia, vota 2 vezes na Câmara, vota 2 vezes no Senado, que já vai estar tudo combinado, segue para a presidência, né, da República, o Lula, né? O Lula, ele pode vetar parcial ou total. O que é parcial? Ele pode vetar algumas linhas ali, né, alguns parágrafos, ou pode vetar tudo. Se o Lula vetar, volta para o Congresso e o Congresso junto, né, o Congresso ali entre deputados e senadores vão se reunir para poder derrubar esse veto ou não. Depende da força que o governo tem no Congresso. Mas se o Lula vetar, o Congresso derruba. Ou seja, o Lula, né, nem vamos contar com o Lula aí, porque na verdade ele está aí só de fantoche, né? Nesse projeto da anistia ele não manda em nada. Quem manda é o Congresso. Votou 2 vezes cada casa, segue. Se não aprovar, volta e eles mesmos aprovam. Pronto. Aí sim, né? Aí a anistia será aprovada e vida que segue. Lembrando que Bolsonaro tem que analisar muito, muito, porque essa anistia ela foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes também. Ele não é bobo, não. Tá? Ele não é bobo. Então, Bolsonaro tem que se reunir ali com advogados, juristas, para poder entender ali a força dessa anistia. Né? Por quê? Você acha que o Moraes quer anistiar alguém? Não, o contrário, ele quer prender e condenar. Então, uma anistia que já vem das mãos dele, né? O que seria, o que poderia ter nessa anistia? Ele reduzir a pena que ele mesmo aplicou, né? Lembrando que a maioria dos patriotas que foram presos lá atrás já estão saindo agora no semiaberto, né? Que já tem fazendo 3 anos, né? Então já alguns já estão sim no semiaberto aí para poder, ó, tentar seguir sua vida. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, tá? É bom por quê? Porque os patriotas estão indo para casa. E
É ruim. Por que que é ruim? Porque eles podem alegar o seguinte: olha, os patriotas já estão saindo, então não precise de anistia. Mas se engana quem pensa assim, se engana, porque eles estão saindo no semiaberto, mas vão continuar com as penas de golpe de Estado, de deterioração de patrimônio tombado, uma série de associação armada, uma série de coisas. E a anistia viria para poder reparar isso tudo aí, né? Para reparar isso tudo aí. E aí, meu irmão? Né? E aí? Mesmo semiaberto, a gente luta para que essa anistia seja aprovada. Tá? Seja aprovada, porque senão o camarada vai estar com esse crime nas costas toda a vida. Né? Isso vai atrapalhar ele no concurso público, no emprego, atrapalha sim. Né? A não ser que tiver um empresário aí que seja realmente de direita, bolsonarista, ele vai entender. Tá? Ele vai entender ali e vai te contratar. Agora, você for trabalhar numa empresa que você não conhece o dono e tal, meu amigo, dificilmente você vai ser empregado lá, tá? Porque eles vão puxar a sua ficha criminal, tá? E aí vão ver lá que você é condenado, tem crime, tem tudo. Então, dificilmente eles vão te contratar, né? Dificilmente vão te contratar. Por quê? Justamente porque isso aí vai ficar marcado na sua vida o resto da sua vida. Então, por isso que a gente luta aí por anistia. A anistia, ela limpa, né? É igual um jovem. Um jovem que ele comete vários delitos até os 18 anos. Quando ele completa 18 anos, a ficha dele é limpa, né? É limpa. Então, se ele comete um crime, aí fez 18 anos hoje. Hoje ele comete um crime. Veja que ele tem 10. Eu trabalhei num caso que o jovem tinha 15. 15 delitos até os 18. 15. Ele completou 18. Aí ele comete um outro. Quantos crimes ele tem? Um. Né? Um. Porque para trás limpou tudo. Né? Pode acusar ele porque, né? Menos de 18 anos. Um crime. O pessoal do 8 de janeiro, mesma coisa. Se eles, eu falo as pessoas que não tinham crime, né? As pessoas que nunca tiveram crime nenhum vão limpar o 8 de janeiro, a ficha delas será limpa. E aí, se ela cometer um outro crime, claro, aquilo ali vai aparecer. Se ela tinha um crime antes do 8 de janeiro, esse crime vai constar ainda, né, na sua ficha, vamos dizer assim, né? Então, um exemplo, diz que aquela Maria Tubarão, diz que ela respondia a crime por estelionato, né? Assim dizem por aí. Tá. Então, a dona Maria é um exemplo aqui que foi condenada a 17 anos, né? Veja que se ela mesmo foi aí condenada anteriormente, e ela receber anistia, o que vai acontecer com ela? Ela vai continuar com o crime de estelionato, ou sei lá o que ela foi condenada a isso, não vem o caso, é um exemplo. Ela vai continuar com aquele crime, o 8 de janeiro vai limpar e ela será solta e vida que segue. Se ela cometer um outro, vai ficar com os dois, mas a anistia será limpa, né? Eu vou até pesquisar aí a Maria Tubarão, se ela responde a algum crime, me falaram isso aí. Algumas matérias de jornais aí, tá? Nosso intuito aqui não é desmerecer a senhora, é só um exemplo para vocês entenderem como funciona, tá? Eu não tenho nada contra ela, ela já foi condenada e está ali pagando a sua pena de 17 anos de cadeia. Não é fácil não, a mulher que ia pegar o Xandão. Vocês entenderam, pessoal, a anistia? Como ela funciona? Tá. Essa anistia, essa nova proposta, ela não é para limpar nada, ok? Marcelo, mas você não leu. Se o Moraes participou, jamais isso a gente, 2 mais 2 são 4, né? Essa anistia jamais vai ser assim. Mas uma redução de pena. Neste caso, pessoal, não é anistia. Não é anistia. Estão vendendo para você gato por lebre. Não é anistia. Uma redução de pena, o nome é redução de pena. A anistia, ela limpa. Ela limpa.
Agora, uma redução de pena é outra coisa, né? Uma outra coisa. Uma redução de pena é o seguinte, ó, te dar aqui um exemplo. Três pessoas foram condenadas de um crime, um assassinato. Três pessoas, tá? Três. Aí, descobre-se que um deles, não foi lá nesse crime. Vamos supor que um deles tenha, talvez ali, prestado a arma, ou coisa assim, e prova-se nesse meio tempo que a participação desse camarada ela é menor do que os outros que foram lá puxar o dedo. E aí ele já tinha sido condenado. Né? Condenado, todo mundo foi condenado a 10 anos. Exemplo. Prova-se no meio do caminho que este camarada, a participação dele foi limitada. Né? Ele não foi lá, ou ele fez um acordo ali depois, né? Um acordo, uma delação premiada, aí a delação reduz a pena, né? Ela não isenta o cara, reduz. Então, neste caso, o camarada, isso é uma redução de pena. É a mesma coisa do 8 de janeiro. Vão tirar do 8 de janeiro ali alguns crimes. Associação armada, por exemplo. Associação armada, eu esqueci aqui a pena. Vamos imaginar que seja 10 anos, associação armada. Tira esses 10 anos e aí vai reduzir, né? Claro que vai reduzir. Tirou 10. Deu para entender? Aí começa a diminuir. Isso não é anistia. Tá bom, pessoal? Isso é redução de pena. Eu quero ver essa minuta que vai chegar para a gente daqui a pouco, e eu vou trazer com exclusividade para você, que a anistia é o que o Donald Trump fez nos Estados Unidos. Ele chegou e abriu a porteira, como se diz, né? Abriu a porteira. Não estou chamando ninguém de boi, não, hein? Ó, todo mundo liberado. Isso é anistia. E o Donald Trump fez. Agora, você reduzir pena, o nome já diz, não é anistia, isso não é anistia. Não existe anistia parcial. Ah, eu vou anistiar você de um crime, mas vou deixar. Não. A anistia, pessoal, ela é anistia. Ela é o Donald Trump. E no Brasil não adianta. Não é essa proposta que vai ser proposta para o Bolsonaro. Não vai ser anistia, não é nada disso. Não se engane. Os patriotas agora vão responder por 1 ano e 6 meses, que é a pena mesmo que tinha que ser aplicada neles. Todo mundo solto, 1 ano e 6 meses só, isso responde em liberdade, papapá. Mesmo assim, não é anistia, porque eles continuarão com o crime de vândalo, né? O vândalo, porque o vândalo é isso. O que é que a dona Débora fez? Vândalo, né? É conhecido como vândalo. Por isso que o Fux aplicou a pena de 1 ano e 6 meses. É isso mesmo. Né? Ela pinchou. A polícia, a viatura está agora aí no Rio de Janeiro, passando, qualquer lugar, não, no Rio de Janeiro. Um abraço a esse povo maravilhoso aí. Está passando. E aí olha lá para o viaduto, está um sujeito lá em cima, pinchando o viaduto. A polícia vai conduzir ele para a delegacia. Deve. Se não conduzir, está prevaricando. Está prevaricando. Leva o sujeito para a delegacia. Ele vai responder pelo crime de quê? Vândalo, pinchar patrimônio público. A praça, o orelhão, né? Nem se usa mais, mas o orelhão, né? O ponto de ônibus, né? Ponto de ônibus. A polícia vai conduzir. Isso é vândalo. Então, mesmo que seja ali lavável, né? Como aconteceu com a dona Débora, um abraço aí a dona Débora, a sua família inteira, aquilo ali é vândalo, tá? É vândalo. Mesmo que pode lavar, mas é o crime de 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e 6 meses. E o Fux aplicou a pena exata. A dona Débora, ela tinha que estar presa?
algum dia? Não, não. Abaixo de 4 é aberto. A pessoa responde no aberto. Então, todos aí que estão presos, a meu ver, essa prisão ela é ilegal. Ela não é legal, tá? Não adianta. Ilegal, totalmente ilegal, tá? Vamos ver aqui que o, o senador aqui do meu estado está falando. Vamos ver aqui. Magno Malta. Esse é brabo, hein? Vamos Nós lá. temos um símbolo que não pode morrer. Nós não podemos nos esquecer. Muitos foram presos, estão de tornozeleira, mas o símbolo daquele que morreu nas vísceras do Estado chama-se Clesão. Clesão está vivo. Essa tem que ser uma frase. Não é frase de efeito, é verdade. Quando você fala em Clesão, você expõe a ditadura de Alexandre de Moraes. Quando você fala em Clesão, você expõe a frouxidão da PGR, que, embora pedindo para soltar ele, nenhum esforço fez para que Alexandre de Moraes cumprisse aquilo que determinou o Ministério Público, que foi instituído para defender os interesses da coletividade. Mas hoje nós temos um conluio que envolve desde o senhor Gunê, e faz uma peça infame que denuncia o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa história de golpe que nunca houve, golpe sem arma, golpe com vendedor de algodão doce, golpe com um mendigo, golpe com pessoas vendendo água, golpe com uma baladeira, golpe com Bíblia, com texto, pessoas rezando. A própria família do ministro da Defesa, Múcio, estava na frente dos quartéis lá em Pernambuco. Então, esse PGR faz uma peça infame, não é nem infame, não posso nem chamar de burra, que é um encontro do nada, com coisa nenhuma, sem provas. E eles... Essa máscara já caiu, aliás. Essa máscara já caiu, aliás. Tá aí. O Eduardo também está falando agora, Eduardo Bolsonaro. O deputado Nicolas acaba de romper o silêncio sobre a prisão do primo dele, né, que foi preso com vários quilos de maconha, né? O primo do deputado Nicolas. E ele disse o óbvio. Quem cometeu crime tem que pagar. É o que a gente fala aqui do 8 de janeiro. Quem cometeu, paga, né? Pague. Ou seja, as pessoas têm a mania de associar ao parente famoso algum delito. Existe família perfeita? A sua é? É? Alguém na sua família que você conhece, algum primo que gosta de fumar um mato seco para lá, o quê? Você é responsável por ele? Hã? Se esse primo seu for preso lá, alguém vai falar de você? Depende. Se você for famoso, sim. Se você não é famoso, ninguém vai lembrar que você existe. Simples. Qual o crime do Nicolas? Nenhum. Eu não tenho nada a ver com meu primo que foi preso para lá. Problema dele. Tá? Isso aí. Beleza? Então ele se manifestou aqui e a frase dele foi exatamente essa. E está correto. Eu não vou pagar nada pelo meu primo, não. Agora, o carro, ele estava levando essa droga para Minas Gerais, né? Tá. O carro do primo era do Nicolas. Exemplo, estou falando. Aí sim, né? Espera aí, tem que explicar. Ô, Nicolas, você emprestou esse carro, ele pediu para dar um passeio, estava carregando o mato seco. O Nicolas teria que ser ouvido pela polícia nesse caso, né? Agora, o carro era do Nicolas? Não. Qual o problema de ser primo de alguém que fuma um mato seco para lá e vai pagar crime? Nenhum. Amém? Nenhum. Então tá explicado aí. Não é eu que estou falando, não, pessoal. É a lei que fala, né? Não é eu que estou falando, é a lei. Vamos ver o que o Eduardo está falando aqui? Ele sabe que ele vai sair derrotado, porque ele não tem a verdade ao lado dele. Pergunto a vocês, há quanto tempo está aberto o inquérito das fake news? Desde 2019, 6 anos. E provou o quê? Nada. Na história do STF tem jurisprudência onde, com muito menos tempo de investigação, inquéritos foram trancados porque ultrapassaram o limite do razoável de uma investigação.
E por que contra o Jair Bolsonaro isso daí não vale, né? Todo ditador exagera, abusa do seu poder, dizendo defender a democracia ou um bem maior. E, para fazer isso acontecer, esmagam as liberdades do seu povo. Tá aí, ó, ele falando então aí sobre isso aí. Vamos pegar a fala exata do Nicolas aqui, então, vamos ver. O nome do primo dele é aqui, ó. Só para a gente encerrar esse assunto, o nome do primo dele é o senhor Glaicon Ranieri de Oliveira, né? Ele estava com 30 quilos de pé de alface. E o Nicolas disse aqui, ó, para mim, não é situação que me mereça que eu perca meu tempo, até porque não é algo que me envolva. Se qualquer pessoa seja relacionada a mim, de alguma forma ou não, comete crime, ela tem que pagar com isso. É bem simples, disse Nicolas ao Metrópolis. Tá certo. Tá certo, é exatamente isso. Se meu primo for preso lá com droga, Marcelo, que se dane, se dane. Você vai aqui vir defender ele? Eu não defendo. Mesmo porque advogar para a família é a pior coisa que existe. Se você um dia for advogado, você vai ver o que eu estou falando. Se você for, você sabe. É a pior coisa que existe. Advogar para a família. É um inferno. É um inferno. Porque eles querem que você faça um milagre em 24 horas. Te cobra o tempo inteiro. É horrível. Então, eu não advogo para a família. Procura outro, tá bom? Que aí você vai entender o que é a justiça desse nosso país. Que é que resolve, é rápido, e não é assim. A justiça, ela é lenta. A não ser que o Moraes, né? Chegar na mão do Moraes, aí sim. Aí ele resolve em 24 horas, 2 horas, não é assim que ele faz? Agora, aqui embaixo, meu irmão, é brabo o negócio. Então, nunca advogue para a família. Chame um colega e o colega vai fazer o trabalho. Porque você sabe o que eu estou falando. Você que é advogado, você sabe muito bem. É ruim, pessoal, é ruim. Ai, ai. Curta aí e compartilha. Forte abraço.